vocês, pessoal? Bom, pessoal, podemos abrir as câmeras porque hoje é o seguinte, a dinâmica de hoje, a gente vai falar um pouco de controle analgésico do paciente e eu não é minha área de atuação, né? Não é minha área de atuação, então eu basicamente quero fazer um bate-papo com vocês hoje a respeito da minha experiência, né, em relação à analgesia desses pacientes, e aí seria interessante a participação de todos, né? Nós discutimos isso previamente quando formulamos essa nova grade, que vão ter assuntos que a gente vai montar a apresentação, outros não, mas é importante que a gente tenha aí, principalmente, a principal postura nossa seria realmente a discussão para aumentar a curva de aprendizado, né? Então, eu vou falar um pouquinho aí da minha experiência em relação ao controle de dor, principalmente nos pacientes de UTI, e aí a gente pode, eventualmente, dar sequência aí para uma discussão e que seja produtiva para todos. Pessoal, a proposta de hoje é a gente discutir um pouco sobre analgesia, né? Principalmente pensando no paciente hospitalizado, paciente UTI. Eu não tenho experiência, né? Deixando claro, eu não tenho experiência com analgesia em casa, eu não tenho muita experiência com dor crônica, tá? Eu não trabalho com laboratório de dor, né? Então, aí, se tiver alguém que tenha mais experiência e quiser acrescentar aí para aumentar aí a nossa curva de aprendizado, mas a minha experiência somente são os pacientes de dores agudas, né? Então, a gente, basicamente, eu vou falar um pouquinho mais como que é o controle de analgesia, pensando no paciente de emergência, né? E pensando no paciente de UTI, né? O paciente hospitalizado, né? A minha experiência nesses casos, tá? Então, fazer um pouquinho de revisão fisiológica em relação à dor, né? Só lembrando daquele conceito básico, né? Do TTNP, né? Que a dor nada mais é que a transformação do estímulo, que pode ser um estímulo mecânico, um estímulo físico, de maneira geral, ele é transformado num estímulo químico, e o estímulo químico ele é transmitido através de um estímulo elétrico, né, até chegar no sistema nervoso central, né, que a gente sabe que a percepção acontece lá, e as fases, né, para que o paciente sinta a dor, elas obedecem a essa fase, né. A primeira fase, deixa eu só 2 minutinhos. Bom, enfim, então a gente sabe que essa transformação do impulso físico, né, ele se transforma num estímulo químico que é transmitido através de um estímulo elétrico até a percepção no sistema nervoso central. E as fases que isso acontece, basicamente eu tenho no primeiro momento a transdução da dor, que a transdução nada mais é mudar esse estímulo, né? Esse estímulo químico, esse estímulo elétrico, esse estímulo físico de temperatura, eventualmente, ele é transformado num estímulo elétrico, né? Então eu tenho a transdução, então é a troca dessa fase, por exemplo, um paciente que coloca a mão ali num prego, né? Então coloca a patinha no prego. Então, isso espeta ali o dedinho dele, aquele estímulo físico do prego é transformado num estímulo elétrico, e essa troca, né, de estímulos é a transdução. Essa transdução, esse impulso elétrico sobe através da transmissão, tá? Chega até a coluna, né, a nossa raiz, né, nervosa, e ali na coluna ele é modulado. Então, tem a transdução, a transmissão e a modulação. A modulação ocorre a nível do sistema nervoso central, na medula espinhal. E da modulação, a gente sobe esse impulso elétrico até a cabeça, onde a dor é percebida. Lembre-se que nós percebemos a dor, né? E a percepção é dada no sistema nervoso central. E lembrando que existe um mecanismo de proteção, que é um mecanismo de artorreflexo, onde o indivíduo, né, ou o cão, ou nós, conseguimos agir num potencial evento nociceptivo sem que haja percepção através do arco reflexo. Aí, nesse contexto, eu vou ter só a transdução, a transmissão, a modulação e a volta já pela atividade efetora, né, que é o neuromotor, que é o neurodescendente. Espera aí, 2 segundos, pessoal, que pode ser até alguma emergência. 2 segundos. Usam 3 suítes e lazer completo. Em uma das regiões mais completas da cidade. Gente, eu tô comendo. Vou contar um segredo para vocês. O Thiago estava me esperando para... Amanda, eu também, brigadeiro. Não, o Thiago não estava no jogo, mas eu tô no restaurante porque ele estava me esperando para ver o que o Palmeiras ganhou. Então eu tô comendo aqui de tabela. Eu tô de vídeo desligado que eu tô comendo também. Não, pode comer, Ana Carol, pode comer, Carol, sem problema nenhum. Aqui é a nossa vida, é a vida como ela é.
Isso é bom. O veterinário também come, o veterinário também deita, fica tranquilo. A gente sabe que isso aqui é uma discussão para a gente discutir. Eu estou em casa aqui também, então, assim, isso que é mais importante, né? A vida é sobre isso, né? Nada melhor que discutir. Olha lá o Gustavo lá, tá na sala dele lá, mostrando, entendeu? A vida é sobre isso, né? Ó, tá desligado seu áudio, Gustavo. Seu áudio tá desligado. Eu vi ali seu cachorro, né, Gustavo? Seu áudio tá desligado. Eu não escutei. Ah lá, ó, tá vendo? A vida é sobre isso, ó. A vida é sobre isso. Os fios estão jantando, ó. É bom, tá vendo? É isso aí. É isso aí. Então, pessoal, lembrando então que a gente tem esses potenciais, né? O TTMP, a transdução, a transdução, transmissão, modulação e percepção. Então, nós entendemos que nesse contexto todo, né? Nós sabemos que a gente pode agir, né, no controle de dor, na percepção, no controle da dor, basicamente freando esses processos, né? Então, a gente sabe que se a gente frear ou agir em cima desses módulos de como que o paciente sente dor, a gente consegue realmente diminuir a dor dos nossos pacientes. Então, entendendo isso é a premissa básica, né? E só lembrando um pouquinho de conceito, né? Nós lembramos que a dor é um mecanismo protetivo, né? É um mecanismo bom, né? A dor não é ruim, né? A dor tem que ser controlada, porque a dor nos avisa de que algo não está correto, né? Então, a dor aguda é considerado um mecanismo protetivo, né? Tanto é que existem doenças, principalmente em humanos, onde o indivíduo não sente dor, e principalmente em crianças, né? Porque isso é um fator congênito, genético, e geralmente as crianças não conseguem chegar na fase adulta, né? Porque basicamente elas se mutilam, elas se machucam e não sabem que estão se machucando, né? Então, basicamente, elas morrem antes de chegar na fase adulta, porque elas não têm um mecanismo protetivo de manutenção da vida, que é a dor. É óbvio que no contexto do paciente grave, no paciente hospitalizado, a gente tem que minimizar esse desconforto da dor. Não quer dizer que a dor, só por ser boa e avisar que algo está errado, ela deve ser perpetuada no nosso paciente. Porque a partir do momento que ela nos avisou também, agora cabe a nós controlar a dor, porque nós já sabemos onde é o problema, que a dor nos avisou em relação a isso. Agora, imagine se nós não sentíssemos dor. Nós teríamos um apendicite, por exemplo, e morreríamos, né? Morreríamos com choque séptico, porque a gente não teria dor para avisar nosso problema abdominal e todos nós morreríamos, né? E quando identificássemos o problema, já seria tarde demais. Então, de maneira geral, a dor ela é bem-vinda no primeiro momento, porque ela é um agente fisiológico de demonstração de que algo está errado no nosso indivíduo, né? No nosso paciente ou em nós mesmos, né? Então, e baseado nisso, nós entendemos que esses mecanismos de percepção de dor, esses mecanismos que o paciente sente dor, nós lembramos alguns conceitos assim, de anatomia fisiológica, né, de anatomofisiologia, para entender que a dor aguda, ela basicamente ela é conduzida basicamente por fibras altamente mielinizadas, né, a fibras que possuem bastante gordura na bainha de mielina, né? E é isso que faz com que a transmissão dessa dor, né, toda a parte de percepção seja aconteça bastante rápida, né? Porque uma vez que eu tenho essa quantidade, né, de mielina, isso faz com que a condução, né, lembra dos nó de Ranvier, né? A gente pula um impulso elétrico para justamente ser mais rápido nessa condução, e isso faz com que o indivíduo tenha a dor como um mecanismo protetivo. E, obviamente, por ser a dor aguda ser conduzida mais por fibras mielinizadas, com bastante assim, gordura de maneira geral, a bainha de mielina é bastante um tecido adiposo, nós sabemos isso, nós entendemos que as principais drogas que agem para dor aguda são aquelas que têm uma solubilidade no meio lipídico alta, né? Então, quanto maior a lipossolubilidade, maior ação em cima das fibras as fibras mielínicas, né? Ou seja, maior ação em relação ao controle de dor. Então, só para vocês terem ideia, por exemplo, o fentanil é uma droga que tem uma lipossolubilidade alta e é por isso que é uma droga potente no controle da dor, né? Ali agem receptores de dor, obviamente, receptor AP3, e isso faz com que nós temos uma ação rápida dessa droga, ainda mais pela parte farmacocinética da droga, porque ela tem aí, eventualmente, uma lipossolubilidade alta. Ao contrário, eventualmente, da dor crônica, né? Que a dor crônica, geralmente, ela é conduzida por fibras não tão mielinizadas, o que torna um desafio o controle de dor, porque as principais drogas que nós utilizamos no contexto de pacientes para controle de dor, elas agem nas fibras mielinizadas, não nas fibras amielinizadas, o que faz com que seja um desafio realmente o controle de dor nesses pacientes mais crônicos. Mas como eu falei para vocês, a minha experiência em dor crônica ela é muito pequena e obviamente que a gente tem que
eu não vou me atrever a ir fazer controle de dor crônica, porque é algo que eu não tenho domínio e é algo que não é da minha rotina clínica, né? Bom, então, dito isso, e fazendo uma revisão um pouco rápida aí do como que seria, como que o nosso indivíduo sente dor, né, e quais são as fibras e como funciona o mecanismo de dor, e a gente tem que relembrar esse potencial do TTMP, né, transdução, transmissão, modulação e percepção da dor, a gente começa a agir, né? De ponto geral, pessoal, o paciente, por exemplo, do trauma, tá? A dor, basicamente, ela tem que ser avaliada no nosso paciente a respeito de escalas bem definidas, tá? O grande problema é que as escalas, elas são mais validadas para o paciente, eventualmente, que está internado. O grande problema é que na emergência, nós não temos o privilégio de fazer uma boa escala analgésica com todos os parâmetros, porque o paciente está na situação grave, e é um paciente, muitas vezes, por exemplo, o grupo que mais vai chegar com dor, né, com a hiperalgesia importante, na emergência, o grupo mais importante que tem a dor é o paciente traumatizado. E é importante que nós controlemos a dor desses pacientes logo no primeiro momento de identificação e controle. Então, a primeira linha de medicações, né, o que eu costumo fazer na emergência, principalmente pelo trauma grave, é partir para os analgésicos mais potentes mesmo, né? E aí, no caso, nós estamos falando dos agonistas, né, para os opioides de maneira geral, opiáceo quando eu falo da morfina, né? E opioides quando eu falo todo mundo que não é morfina, mas está na mesma família. Lembra que opiáceo seria a denominação só para o que é o produto, basicamente, lá do ópio, direto aí da planta, e os opioides são os sintéticos, né? Que aí vem todos os outros, né? Metadona, fentanil, remifentanil, que são os sintéticos. A morfina seria um opiáceo, né? Os demais seriam opioides. Então, de maneira geral, o que nós temos de opção nesses primeiros pacientes? Tá? Pensando no analgésico mais potente, né, o mais potente que a gente tem disponível para emergência, a minha linha de ação para os pacientes da emergência, principalmente do trauma, sem dúvida nenhuma, recai pelos agonistas puros. Tá? É contraindicado nos pacientes com evento nociceptivo, importante, que nós que nós prescrevemos qualquer tipo de analgésico que tenha efeito antagonista, né? Leia-se principalmente a agonista, antagonista, leia principalmente o butorfanol. Então, às vezes é um erro, né? As pessoas na emergência, principalmente para o paciente do trauma, prescreverem o butorfanol, né? Lembra que o butorfanol tem um bom efeito sedativo, porém ele não tem assim um efeito analgésico muito potente. E uma vez que você usa o butorfanol, existe grande chance de você precisar de doses maiores de agonistas puros, caso você queira fazer um resgate. Então, a opção para o nosso paciente da emergência, principalmente do trauma, seria recaindo em cima dos agonistas, os agonistas diretos, né, de OP3, que aí minha indicação nesses casos seria fentanil, né, ou metadona, né, que são as duas principais. Eu, particularmente, não gosto da morfina na emergência por um simples critério, tá? Para gatos, existem as suas particularidades farmacológicas que eu tento evitar ao máximo. E segundo que a morfina, apesar que se eu tiver um evento nociceptivo, a chance de vômito é menor, nós sabemos que um dos efeitos adversos da morfina é basicamente o vômito. E tudo que eu não quero num paciente da emergência é que ele tenha um risco maior relativo de vomitar. E quando eu falo de vômito, a preocupação não é só com vômito, não, tá? O vômito em si não é não tão preocupante. A minha preocupação é com pneumonia aspirativa na emergência, tá? Então, qualquer tipo de risco que eu tenha de aumentar o potencial de vômito, eu tento evitar. Então, a morfina é uma droga que eu, particularmente, não gosto de usar na emergência. Eu não recomendo o uso na emergência, primeiro pelo aspecto de vômito, e se eventualmente eu estiver tratando, por exemplo, de uma possibilidade de ser um paciente de meia idade ou mais, né, mais de 6 anos, eu não posso descartar a possibilidade desse paciente ter algum nódulo e algum desse nódulo ser mastocitoma. E nós entendemos aí que para esse grupo de pacientes é totalmente contraindicado a utilização na suspeita de mastocitoma, porque existe um potencial maior de degranulação de histamina. E lembra que não é só de histamina que o mastocitoma libera, não, tá? Além de histamina, o paciente pode liberar heparina endógena também, tá? Isso pode causar uma série de problemas na coagulação também desses pacientes, né? O mastocitoma principalmente. Então, liberação de histamina e heparina, os pacientes com mastostomas podem liberar. Então, é algo que a gente tenta desusar e não recomendar para esse grupo de paciente. Então, de maneira geral, o que eu utilizo na minha rotina do trauma é basicamente o fentanil, tá? Tanto para cães quanto para gato. Dose que eu recomendo nesse primeiro momento, apesar de na dose até a recomendação ser muito variável, mas eu trabalho com doses que variam de 2 a 4 microgramas por quilo IV.
numa infusão de mais ou menos aí uns 4 a 6 minutos, tá? Não gosto muito de fazer o fentanil IV, porque existe um mecanismo de alteração de set point de hipotálamo, né? Não sei se vocês sabem desse efeito, que o fentanil ele pode causar uma alteração hipotalâmica de set point. Lembra do set point? O set point é aquela estrutura dentro do hipotálamo que regula a temperatura, né, e o conforto térmico nosso. Uma vez que o set point se altera, né, o set point é a temperatura de conforto. Cada um tem o seu set point. Eventualmente, já tem estudos que provam que as mulheres têm um set point um pouquinho menor que o dos homens, o que implica que elas têm mais tendência a sentirem frio, simplesmente pelo fato que o set point de conforto térmico é uma temperatura um pouco menor. Isso implica o quê? O que seria esse set point? É uma temperatura mínima para você ter o conforto. Abaixo dessa temperatura mínima, o seu corpo começa a mecanismos de produção de calor, ou fazendo a que a gente chama de termogênese, né? Ou seja, abaixo dessa temperatura conforto, o seu corpo começa a lançar mão de mecanismos de gerar calor. Basicamente, é tremores, piloereção, né? Fica arrepiado, começa a fazer tremores justamente para tentar ganhar calor. Acima desse set point, o corpo entende que você tem um mecanismo para perder calor, porque a sua temperatura está ajustada fora do ponto para cima. Então, você tem o processo de termólise, né, que é quebrar calor. No nosso caso, a gente vai transpirar. No caso do cão, como que funciona? O fentanil ele pode aumentar o set point, e isso faz com que ele entenda que ele tenha que fazer termólise, ao invés de manter a temperatura. E para a termólise no cão, o principal mecanismo de termólise é aumentar a taxa de frequência respiratória em decorrência de troca por convecção. Então, se você faz o fentanil muito rápido, o que a gente nota nesses pacientes é que eles fazem taquipneia transitória, tá? Então, um dos motivos seria esse, tá? Então, é importante destacar que isso pode acontecer, mas quando a gente faz a infusão do fentanil num período de 4 a 6 minutos, nós tentamos evitar esse efeito, tá? Então, a primeira linha de medicações é o fentanil. Lembrar, a primeira linha de medicação para esse grupo de emergência, o grupo do trauma, que é um paciente que tem aí um evento nociceptivo importante, a gente tende a utilizar o fentanil. Lembrando que, como qualquer opioide, né, todo opioide tem a sua carga de cardio, né, de cardio respiratório depressivo de acordo com a dose. Quanto maiores as doses, maiores são os efeitos de depressão respiratória e cardíaca, e isso é um fator de risco para os opioides, né? Mas eu lembro que, uma vez que a gente também não faça analgésico, a dor também pode ser deletéria para esses pacientes, né? E lembrar que a dor é um sinal que tem que ser controlado, porque existem vários estudos que provam que o paciente com dor, ele inflama mais, e o paciente com dor, de maneira geral, ele morre mais, tá? Então, eu sou a favor bastante de que esses pacientes sejam controlados a dor logo de imediato. Então, a primeira linha que eu utilizo é o fentanil, nessa dose que eu recomendei para vocês. Agora na IV, tá? IV em bolos. Agora, na ausência de fentanil, uma das opções é a metadona. O único problema da metadona é que a gente não recomenda o uso IV, né? A gente recomenda o uso subcutâneo. E o grande problema de usar subcutâneo no paciente de emergência, que a gente não tem o status ainda totalmente perfusional do paciente, é que se tiver uma alteração perfusional importante, a gente nem sabe que hora que essa metadona subcutânea vai ser absorvida. E isso é um fator de risco, porque eu quero um efeito analgésico imediato. Então, por isso que a gente dá opções nesse primeiro momento de associar aí o fentanil. Então, já a metadona, ela seria uma opção, mas lembrar que ela pode, eventualmente, ter um problema. A metadona auxiliaria mais, né? Deixa eu ver aqui quem está perguntando, deixa eu só ver quem que é a resposta. Será que a gente não pode discutir, Isabela? A próxima vez você pode perguntar na câmera, pô? Abre o áudio, pelo menos. A gente combinou que seria discussões, né? Então, Isabela, você está aí? Tô aqui. Eu estou no plantão, mas estou aqui. Ah, você está aí, você está aberta. Agora que eu vi aqui, desculpa, agora que eu vi. Tá bom, e aí, tudo bem? Tudo bem, César? Beleza. Na verdade, minha pergunta é: subcutâneo realmente faz um efeito um pouco mais lento, né? Como toda medicação, mas nesses casos a metadona, como tem indicação IM, ela também não teria uma ação mais rápida nesses casos de emergência? Sem dúvida nenhuma, mas não tão rápida quanto o fentanil IV, né? Claro que também o músculo, ele age assim, não tão parecido como ao subcutâneo, mas na vigência de uma vasoconstrição, uma alteração perfusional importante, o músculo é periferia também. Então, nós teríamos uma diminuição da absorção e não saberíamos que hora ia ser absorvida de maneira
total, entendeu? Então, óbvio, é uma opção, subcutânea ou intramuscular, sem dúvida nenhuma. E aí que entra, pessoal, o grande problema, né? O que nós vemos na rotina clínica hoje é as pessoas fazendo dose 0,1, 0,2 de metadona, né? Só que são subdoses, né? Essas doses, se você for perguntar e a gente for avaliar, elas não são totalmente eficazes em relação ao controle de dor. Então, a analgesia, pessoal, basicamente começa com 0,3 a 0,5 de metadona nesses pacientes, para a gente ter um bom efeito analgésico, né? Essas doses subdoses, eu vou até depois discutir um pouquinho do paciente hospitalizado, de que a gente costuma ver na rotina, lá no crônico não, é na dor controlada, que a gente vai fazer uma escala de dor mais detalhada, é que as pessoas tendem a prescrever gabapentina e reduzir o opioide, sabendo que a gabapentina ela não tem estudos que comprovam a eficácia dela, né? Então, a gabapentina é uma droga que, se a gente for avaliar, pessoal, ela pode ter um potencial mais sedativo e alterar a escala de dor sem ter efeito analgésico. Então, assim, é um boom aí da gabapentina para todo mundo, né? Da gabapentina, e obviamente que, assim, não temos estudos muito robustos que ancorem a decisão, tá? Na própria medicina humana, o grupo que utiliza a gabapentina de uso crônico é um grupo muito restrito de paciente, não são para todos os pacientes que vão utilizar. Então, a gente toma só um pouco cuidado, a gente pode discutir a gabapentina depois, e a minha preocupação é, o pessoal vai lá, faz dose 0,1 de metadona e prescreve gabapentina, e não otimiza o tratamento, às vezes, com opioide. Então, a minha preocupação é justamente com isso, mesmo porque 0,1 de metadona, o efeito analgésico é muito baixo, a gente tem uma subdose de droga. Então, a gente teria que otimizar melhor esses opioides utilizados, e aí na emergência, sem dúvida nenhuma, a dose de eleição aí seria 0,3 mg por quilo para gatos e 0,5 mg por quilo para cães, tá? Para a gente ter o efeito analgésico que nós almejamos, tá? A morfina, como eu falei para vocês, não é uma droga que eu costumo utilizar, justamente por esse potencial, e uma droga que eu costumo utilizar bastante nesse contexto de emergência é a ketamina, tá? A ketamina, sim, ela tem um bom efeito analgésico, dose de 0,5 mg por quilo, tá? De 0,5 a 1 mg por quilo. Então, é uma dose aqui, baseando que, lembrar que a metadona, né? O fentanil age em OP3, né? Agonista puro. A metadona tem uma vantagem, ela age em OP3 e NMDA também, tá? Então, ela ajuda tanto na percepção de dor do sistema nervoso central, agindo em receptor OP3, e age também em NMDA, que a NMDA, quem não se lembra, é receptor que está relacionado à modulação da dor. Então, lembra do TTMP? Então, a metadona ela age em 2 modos de como o paciente sente dor. Tanto na percepção, bloqueando o receptor do sistema nervoso central OP3, quanto o NMDA na modulação de dor. Então, a gente tem aí uma multimodal com a metadona praticamente. E é claro que entra a ketamina aí, que a ketamina também bloqueia NMDA, né? Então, a gente tem uma diminuição da modulação dessa dor e ajuda o paciente no controle analgésico, principalmente na emergência. E a ketamina, obviamente, nessa dose, nós temos também um efeito importante, que é um efeito sedativo, né? Que acaba potencializando o efeito sedativo do fentanil, ou provavelmente da metadona, nesses casos, que é um efeito desejável, tá? Antigamente, principalmente no paciente neurocrítico, vocês devem ter visto filmes, né? Onde que no paciente neurocrítico, não pode dormir, não apaga. Hoje o conceito é totalmente diferente. O paciente, principalmente o neurocrítico, a gente quer que ele apaga mesmo, a gente quer que ele durma e diminua o consumo de oxigênio cerebral. Mas é óbvio, né, que quando a gente fizer essas medicações, sempre que eu não faço, por exemplo, analgésicos, fentanil e ketamina, nós temos que ter a consciência plena, pessoal, de que se o paciente diminuir a consciência ou alterar a ventilação, eu tenho que estar preparado para uma sequência de intubação rápida, tá? Então, toda vez que eu uso o recurso analgésico ou qualquer paciente de emergência, nós temos que estar preparado para intubar de sequência rápida esses pacientes, porque invariavelmente eles podem precisar, e o efeito sedativo induzido por essas drogas que vão ser para controle de dor, podem eventualmente piorar, basicamente, a parte de nível de consciência, e uma vez que a consciência reduz na emergência, nós temos que proteger a via aérea do paciente se ele não consegue se proteger. Então, de maneira geral, esses são os detalhes, tá? Em relação ao anti-inflamatório na emergência, minha experiência, eu não faço anti-inflamatório, tanto... Na verdade, os corticoides fica fácil, né? Porque toda doença que não começa com a letra A, eu não deveria usar corticosteroides. Então, basicamente, se um paciente é do trauma, o trauma não começa com a letra A, então eu não precisaria usar corticoide. E o corticoide ficaria só nos grupos de doenças que eventualmente não causam muita dor, né? Asma, anemia hemolítica, alergia, atopia, Addison, que são doenças eventualmente que não causam dor. Então, analgésicos, buscar analgesia através de anti-inflamatório esteroidal
não é uma boa opção em nenhuma circunstância, principalmente quando a gente fala de emergência. Agora, quando a gente fala de AINES, tá? Aí muda um pouco de figura, porque o AINES, sim, nas lesões teciduais, que eu tenho exposição ali de ácido araquidônico, né? Tenho lesão tecidual importante, os AINES teriam um papel importante na ajuda de controle, né? Diminuição da produção de prostaglandinas que causariam aumento da percepção de dor. O grande problema, pessoal, é que esse paciente, nós não temos ainda o status geral de como está o rim desse paciente, nós não temos o status de coagulação desse paciente e nós não temos o status gastrointestinal desse paciente nesse primeiro momento. Então, de maneira geral, na emergência, a conduta, né, pelo menos que a gente recomenda, os guias de condutas práticas do paciente na emergência, não tangibilizam a aplicação de qualquer anti-inflamatório na emergência. Eu não estou dizendo que nós não façamos anti-inflamatórios, mas na emergência nós não fazemos. Tá? No paciente neurocrítico, só para você ter uma ideia, o anti-inflamatório é contraindicado, tá? Porque existem estudos que comprovam aumento potencial hemorrágico, principalmente nas hemorragias intracranianas. Então, se você tem uma ideia, a gente não utiliza anti-inflamatório na emergência, principalmente nos pacientes de trauma. Esse analgésico, esse anti-inflamatório que tem um potencial analgésico, ele vai ser racionalizado quando esse paciente dá entrada no hospital, estiver hospitalizado e nós tivermos indícios que ele não tenha nenhuma alteração renal, nenhuma alteração de coagulação, já que o paciente trauma é um paciente que tem predisposição a ter distúrbio de coagulação inicial e não tiver nenhuma alteração gastrointestinal. Aí, nesse cenário, nós utilizamos, e quando utilizamos, lembramos que para gato a gente pega 0,1, que é a dose inicial, e divide por 4 e faz 1/4 da dose. E para cães, a gente costuma recomendar metade da dose, ou até mesmo a dose 0,1, né, mas por um período muito curto, depois que a gente checou, obviamente, esses quadros que eu falei, renal, de coagulação e gastrointestinal. Então, de maneira geral, o anti-inflamatório na emergência, nós não indicamos, né? Eu não faço nenhum tipo de anti-inflamatório na emergência. Se eu quero controlar a dor, eu utilizo analgésicos puros, fentanil, associo ketamina. A dipirona, apesar de ter um efeito, né, anti-inflamatório, é uma das medicações que a gente pode utilizar, às vezes, na emergência também, tem um bom efeito, e aí de acordo com a avaliação. E aí, essa avaliação ela é feita através de critérios. A escala total de dor nós não conseguimos fazer nesse primeiro momento, porque a gente está preocupado ali com outros aspectos, e é basicamente uma tendência se o paciente relaxou, tem mais conforto quando a gente manipula ali as feridas do trauma ou até as lesões do trauma, e eu posso garantir para vocês que um esquema associado a fentanil, ketamina ou eventualmente dipirona associada, ele é um bom efeito analgésico logo no primeiro momento para a gente conseguir uma analgesia boa nos primeiros 30 a 40 minutos do paciente. É óbvio que no caso do paciente de trauma, por exemplo, o grande queimado, né, que essa é o nosso principal desafio da emergência para controle de dor, é o grande queimado, tá? Os pacientes com queimaduras múltiplas, principalmente terceiro e quarto grau, que ocupam mais de 30% a 40% da superfície corpórea, esses pacientes, na minha opinião, devem ser racionalizados por uma sequência de intubação rápida junto com coma induzido para o controle de dor. Porque esses pacientes, infelizmente, até pela lesão de queimadura, são pacientes que raramente conseguem responder muito bem aos efeitos analgésicos iniciais. Então, se existe uma maneira de controlar a dor de maneira muito eficaz no primeiro momento, é muitas vezes sequência de intubação rápida, fentanil com propofol e botar na infusão contínua até a gente conseguir racionalizar melhor e fazer controle, porque o grande queimado é o principal desafio de dor. É só a gente lembrar, né? Quando a gente queima a mão ali, quer queira, quer não, com alguma coisinha que pega, a gente encosta uma panela quente, aquilo lá fica doendo uns 2, 3 dias e é só uma lesãozinha de primeiro grau. Agora você imagina isso só na ponta do dedo ou na palma da mão. Isso dói pra caramba, nos lembra dessa dor durante 3 dias consecutivos. Agora você racionaliza se for uma lesão de terceiro grau, né, aonde eu tenha mais de 30% a 40% do corpo queimado, né? Isso gera bastante dor. E nesses pacientes na emergência, a gente não tem dúvida em fazer uma sequência de intubação rápida, fentanil, ketamina e propofol, e já botar esse paciente em coma induzido, porque a melhor forma, né, seria uma das melhores formas para controle de dor, porque a gente vai bloquear a percepção total, porque o paciente fica em plano anestésico, né? Mas lembrar que isso também não é isento de risco, né? Mas esse cenário todo, o risco de a gente não controlar a dor e o risco de a gente não manipular esse paciente de maneira correta, é óbvio que ele é muito superior a gente não fazer nada com esse paciente. Perfeito? Então, na emergência, o esquema analgésico mais indicado seria realmente fentanil, ketamina e dipirona, tá?
é o que a gente mais recomenda. Dipirona, dose 25 miligramas por quilo, tá? IV e lento também, tá? IV lento também. A infusão de dipirona, geralmente, a gente faz de 5 a 10 minutos, tá? A gente nunca faz em bolos também, na emergência. Então, essa seria a esquema, né, que eu utilizo na minha rotina para controle analgésico, podendo substituir em algum grau o fentanil pela metadona, tá? Esse seria o esquema inicial de analgésico. Dias para trás eu peguei um caso, o pessoal veio discutir comigo que o paciente estava sob controle de dor, e aí eu perguntei qual analgésico, falaram que não estava funcionando, aí eles estavam fazendo meperidina no cão, né? E aí eu falei, mas meperidina é um efeito analgésico, é um agonista, antagonista, mas assim, na verdade é um efeito analgésico muito baixo, né? É mais efeito sedativo. Então a meperidina eu uso mais para sedar o paciente do que para causar analgesia. E é por isso que o esquema analgésico estava falhando, né? Porque a meperidina não é um bom analgésico, né? Nunca foi um bom analgésico. E, de falar a verdade, a gente utiliza mais para sedar o paciente do que nem o butorfanol, né? A gente usa mais para sedar do que propriamente pelo efeito analgésico. Então, de maneira geral, na emergência, essas são as medicações que nós utilizamos. Quando o paciente chega na internação, é óbvio, né, que nós podemos racionalizar o uso, né? Aí é claro que eu vou precisar de uma escala muito bem definida, existem várias escalas na literatura. Eu passei uma metodologia para vocês aí do protocolo ASAVA. Então, assim, a escala que é mais validada na literatura, a escala que é mais utilizada, na minha opinião, que tem um índice de correlação e uma curva ROC muito boa, é a escala o melhor grupo de controle de dor, na minha opinião, do mundo, né? Que é o grupo aqui da Unesp de Botucatu, o professor Estélio, que coordena isso. Na minha opinião, o professor Estélio é um dos caras que mais entende de dor animal do planeta, tá? Então, não é à toa que ele é convidado no mundo inteiro, né, para discutir, e as maiores escalas de dor, né, as mais validadas, é ele que está validado, tá? E validou por ele e pelo grupo dele. Então, eu não tenho dúvida, é um orgulho para o Brasil, né? Eu tenho bastante orgulho de falar isso, porque é um brasileiro que, na minha opinião, é um dos caras que mais entendem de dor no planeta, né? Então, eu sugiro que utilize a escala dele de analgesia, mas é claro que tem outras escalas, tem a escala de Colorado, tem a escala de Glasgow, né, modificada para dor. A escala de Glasgow, para mim, é a pior que existe. Para dor, não é uma escala muito bem validada. E só não confundir, tá? A escala de Glasgow para dor e a escala de Glasgow neurológica, né? Que apesar de ter o mesmo nome, deve ser da mesma família que criou, não são a mesma coisa, tá? A pontuação é totalmente diferente e a gente tem que tomar cuidado com isso. Mas é óbvio que quando a gente avalia a escala de dor lá na internação ou na UTI, a UTI a gente tem um problema da UTI, né? Porque a gente tem um paciente sedado muitas vezes, e isso, infelizmente, nos faz perder um pouco de referencial de dor, justamente pelo fato que o paciente ele está sedado e neurobloqueado, né? Então, se ele está neurobloqueado e sedado, meu amigo, a gente não vai esperar muita coisa desse paciente em relação à reação. Então, isso é um desafio. Na medicina, eles tem escalas específicas para paciente sedado. Só que nós não temos essa escala na veterinária. Isso implica que a gente fica um pouco perdido em relação a isso, mas é óbvio que a gente tem como racionalizar a utilização desses analgésicos também. Então, na internação, baseado na escala, basicamente continua recaindo sobre o opiáceo, um agonista puro, tá? Associado a isso... Acho que eu caí. Eu caí? Não, né? Tá dando umas travadas, César, mas não caiu, não. Não caiu, não, doutor. Não caí? Nossa, não. Cara, acho que aconteceu um milagre aqui, porque não é possível que eu não tenha... Não, você tá aqui. Mesmo, né? Não, é porque chegou a travar um pouco a imagem. Travou um pouco a imagem e o áudio, mas não chegou a cair. Cara, porque o modem desligou. E eu tô no cabo. Não quero nem entender. Agora não o modem mexe. tá religando. Não, vou nem mexer, porque eu encostei aqui, o modem desligou. E assim, eu tô no cabo, eu não tô no Wi-Fi, né? Tá desligado o Wi-Fi. Bom, é um milagre. Mas beleza, vamos continuar, porque é um milagre que acabou de acontecer aqui. Porque eu sem modem no cabo e eu não caí. Ok. Só porque ele falou, travou. A gente só tem que racionalizar se existe a possibilidade e a necessidade de infusão contínua, tá? Então, se te dá uma escala que necessita, a infusão contínua, pessoal, a gente não pode esquecer. Ela é um recurso importantíssimo para nós na internação.
Então, eu sou muito fã das infusões contínuas de fentanil, tá? Então, o fentanil tem que ser utilizado. Lembre-se só que ele é altamente lipossolúvel, então o fentanil, tá? Infelizmente, ele tem efeito cumulativo e pode causar problemas para infusões estendidas de mais de 24 horas, ainda mais se o paciente for obeso, tá? Então, nós teremos um problema em relação a isso. Uma opção seria o remifentanil. Mas qual é o problema do remifentanil? O remifentanil, na verdade, ele não tem esse efeito de segunda passagem, ele não tem efeito cumulativo, né? Porque ele é biotransformado por esterase plasmática, então ele não tem esse efeito. Qual é o único problema quando eu comparo um com o outro? O fentanil tem um efeito cumulativo maior, mas ele tem um efeito cardiodepressor, cardiorrespiratório menor. O remifentanil, ao contrário, ele não tem efeito cumulativo, só que ele tem um efeito cardiodepressor e uma depressão respiratória muito mais importante do que propriamente o fentanil. O que implica que, na maioria dos casos, quando a gente utiliza remifentanil, é mais utilizado para paciente entubado, porque o paciente entubado na ventilação é muito mais fácil ele ter sincronismo com o ventilador com o remifentanil do que o fentanil. E a vantagem do remifentanil, qual é? Eu desligo a infusão e em 5 minutos não tem mais efeito nenhum, né? E sem precisar de reversores. Então, diferente do fentanil, que tem efeito cumulativo, e se tiver sinais de intoxicação, é obrigatório que eu tenha que reverter esse paciente sem dúvida nenhuma, tá? E a reversão inicial seria com naloxona, né? Então, naloxona ou analbufina, né? São as duas medicações reversoras que a gente vai utilizar. A naloxona é melhor, porque ela é antagonista somente. A analbufina também pode ser utilizada em algum contexto. O butorfanol também pode ser utilizado em algum contexto, na ausência de qualquer um deles, né? Mas a sequência seria naloxona e analbufina nesses pacientes. Mas pensando bem, a escala de dor tem que ser avaliada de maneira sistemática no paciente, sabendo que a primeira linha que nós temos já agora lá na internação é as infusões contínuas, tá? Então, o fentanil seria a primeira opção de infusão contínua junto com ketamina, tá? Então, seriam as duas infusões contínuas iniciais para controle de dor desse nosso paciente hospitalizado. Se o paciente tiver uma escala aqui... Pois não? E daí, nesse caso, seria o próprio Filk? Ou seja, com a inclusão da lido? Eu não gosto muito da lidocaína nesses casos por uma infusão muito longa, tá? Porque existe o potencial de intoxicação da lidocaína também, tá? São aqueles pacientes que começam a ter muita fasciculação muscular, o paciente começa a ter muito espasmo, mas numa infusão ali de 12 horas seria importante, né? Não teria nenhum problema fazer. Mas se esse paciente estiver com muita infusão, eu prefiro associar, tá? O que seria associação? Fazer, eventualmente, no caso de um paciente politraumatizado, fazer infusão de fentanil com ketamina e, se possível, a gente fazer alguns bloqueios regionais, principalmente quando a gente falar de bloqueio epidural, por exemplo. Eu gosto muito das analgesias epidurais, porque elas utilizam um recurso muito menor de analgésico e os efeitos adversos muito menores. Mas isso ainda que o hospital nosso ainda não tem esse recurso, porque seria interessante para esses pacientes que não tenham contraindicação, mas principalmente para aquelas dores abdominais ou algumas dores sistêmicas mais importantes, a utilização de um catéter epidural para analgesia epidural desses pacientes. A vantagem, por exemplo, quando a gente utiliza analgesia epidural, é que, por exemplo, a morfina no espaço epidural, a gente faz 5 vezes menos a dose com ação de 24 horas, né? Então, a gente tem um potencial de risco para o paciente muito menor. E bupivacaína para fazer epidural para esses pacientes? Então, a bupivacaína, assim, na verdade, a gente tem que ver se a gente quer bloquear os pacientes, né? Porque, na verdade, na maioria das vezes, a gente não quer bloquear. A gente quer que o paciente continue andando, né? A gente quer que o paciente continue se locomovendo. Então, se a gente utilizar um bloqueador tipo Lido ou BUP no contexto de bloqueio, há grande chance de a gente ter uma paralisia neuromotora, e às vezes isso é um fator limitante. Se for um cachorro grande, vai dar muito mais trabalho, e o fato de ficar acamado, né, e de não conseguir se locomover, pode predispor a ter outros problemas. Então, eu prefiro, nesses casos, utilizar só analgésicos epidurais para ter o efeito analgésico mesmo, sem ter o efeito deletério de nenhuma bloqueio de receptor motor ou sensitivo desses pacientes, entendeu? Então, essa seria doutor. Maior, beleza? Obrigado. Então, assim, eu sou fã dos bloqueios epidurais, eu gosto muito de catéter epidural, mas quando a gente está falando de paciente de UTI, tá? Eu gosto muito porque a gente diminui muito a nossa preocupação. Claro que tem uma série de contraindicações de catéter epidural, o paciente não pode estar séptico, o paciente não pode estar trombocitopênico, o paciente não pode ter fratura de pelve, o paciente não pode ter nenhum tipo de alterações mais importantes em coluna, como fraturas, essas coisas, mas quando ele não preenche esse critério, sem dúvida nenhuma, é uma opção interessante para a gente
produzir analgesia nesses pacientes. Perfeito? Em relação ao bloqueio local, aí vai depender muito, né? Porque às vezes o bloqueio local, a ação dele é muito transitória, a não ser que nós consigamos instalar drenos, né, para fazer os bloqueios contínuos, né? Aí seria uma excelente opção aos nossos pacientes. Agora, dependendo do caso, só fazer lá a localização ecográfica sem colocar dreno, sem colocar lá os infusores, eu acho que muitas vezes pode ser um despropósito, porque toda hora pegar o paciente para dar uma picada, virar, ficar bloqueando, a minha preocupação é, será que a gente já não pode passar um catéter em alguns locais e conseguir um bloqueio contínuo, né? Eu acho que seria a melhor opção para esses casos também, né? Então, acho que, sem dúvida, nos pacientes que se permite a instalação de catéteres de infusão, eu acho que seria muito importante a gente pensar em racionalizar isso, tá? Para bloqueios contínuos, né? Não para bloqueios toda hora ficar pegando o paciente, ficar virando e machucando o paciente, e o paciente acaba se ficando desconfortável para ele essa manipulação. Então, a primeira linha que a gente tem basicamente é o uso lá dos analgésicos em infusão contínua, e aí a associação aí de ketamina à dipirona. A lido, num período até de 12, 24 horas, ela passa a ser segura, mais que esse período, existem vários relatos de intoxicação por lidocaína, tá? E aí eu posso ter sinais de neurotoxicidade, né? O gato, a gente sabe que a lidocaína tem um efeito mais tóxico, então a gente tenta evitar também no gato esse potencial. E então a neurotoxicidade induzida pela lidocaína é a coisa que tem que se pensar também, tá? Mas de maneira geral, o fentanil e a ketamina seriam seriam medicações que seriam usadas mais isoladas. E a dipirona, sempre utilizar nesses casos, né? Eu sou muito fã da dipirona, mas lembrar só que tem um fator de risco da dipirona, né? Na vigência de um paciente com infecção, ela pode mascarar qualquer evento de febre, que às vezes é um critério para o uso racional de antibióticos. Então, a dipirona ela tem um bom efeito analgésico, mas também tem efeito antipirético, né? E aí, isso que é o grande problema da dipirona também, porque uma vez que a gente prescreve de prescrição, né? Não de utilização por demanda, a grande chance de a gente, às vezes, não ter febre no nosso paciente. A gente sabe que para alguns pacientes a febre é um marcador relacionado a um processo inflamatório / infeccioso, que às vezes a gente rastreia a possibilidade de uso de antibiótico com a febre em algum grupo de paciente. Então, a dipirona passa a ser usada com uma ressalva aí nesse grupo, tá? E aí entra o anti-inflamatório, né? O anti-inflamatório, como eu falei para vocês, anti-inflamatórios esteroidais, para esse efeito, os efeitos são muito pequenos, né? A gente quase não utiliza. E os AINES seriam indicados nesse caso, mas eu sempre pergunto para o meu paciente se ele tolera o AINES. Como que ele tolera AINES? Se não tem nenhuma contraindicação renal, nenhuma contraindicação de coagulação e nenhuma contraindicação gastrointestinal. Porque se tiver o paciente que tem predisposição a vômito, diarreia, alteração renal ou até mesmo alteração de coagulação, é um grupo de pacientes que eu não utilizo anti-inflamatório, tá? Então, anti-inflamatório, a palavra-chave para anti-inflamatório é o menos é mais, tá? Se puder, ao máximo, tentar evitar. E quando forem usar, perguntar se ele tolera e se ele concorda, se o nosso paciente concorda com o uso do anti-inflamatório, né? Porque o anti-inflamatório não é isento de risco e, na minha opinião, não existe aquele negócio, é COX-2 seletivo. Não existe isso. Isso é na Disney, no mundo maravilhoso da Disney, que lá pode existir um COX-2 totalmente seletivo. Na vida real, isso não existe, tá? Nós temos particularidades individuais e quantos casos, não foi um, não foi dois, muitos casos, tem relato na literatura de paciente fazendo insuficiência renal aguda ou ulceração gastrodenal com doses terapêuticas de bula de anti-inflamatórios considerados seguros. Leia-se carprofano, né, carprofeno, e leia-se como chama aquele que o pessoal usa bastante? Eu esqueci o nome. Que eles falam que é super seguro da ortopedia. Robenacoxib? Rimadil? Não. O senhor é Rimadil. O Oncior é o mais seguro, tá? O Oncior é mais seguro, é o mais seguro, é o anti-inflamatório mais seguro que existe, tá? Segundo os estudos. Mas tem aquele outro que Galipram, boa. Qual que é o nome? Não era esse. Galipram? Não, Galipram, eu esqueci o nome. Flamavete. Não, Flamavete é o Meloxicam, é o... Previcox. Eu já vi um cão de uma veterinária fazendo ira anúrica com 2 doses terapêuticas de Previcox. Doses terapêuticas. Pós-cirúrgico de TPLO.
tá? Fez IRA. E o único fator de risco realmente era o uso anti-inflamatório. Tinha um fator anestésico também, mas obviamente que o anestesista no relatório eu vi que ele não teve nenhuma intercorrência anestésica, mesmo porque o paciente foi feito bloqueio no paciente. Então, assim, o único fator de risco foi o uso anti-inflamatório. Dose terapêutica, 2 dias. Ficou 7 dias na UTI fazendo diálise por causa de 2 dias de inflamatório. Porque isso é uma variedade individual. Tá? Isso acontece em humanos também, tá? Tem humanos que morrem por causa de inflamatório. Então é importante que nós entendamos que anti-inflamatório não é bonzinho e anti-inflamatório vem com uma conta alta para alguns pacientes. Então, se a gente puder racionalizar o uso, sempre menos é mais, doses menores e tempos mais curtos, tá? E sempre observando como está a avaliação de função renal, a parte de coagulação e a parte gastrointestinal desses pacientes também. Certo? Em relação a terapias adjuvantes na internação, vários estudos comprovam, né, e a experiência também, a utilização precoce de acupuntura nesses pacientes ajuda bastante, tá? Ajuda bastante a acupuntura nesses pacientes. E a própria fisioterapia, em alguns casos, também tem indicação em relação ao controle analgésico, tá? Aquelas terapias alternativas, né, também são muito interessantes e, sem dúvida nenhuma, elas têm que ser usadas e todos os recursos para controle de dor devem ser utilizados. Tá? Então, eu gosto bastante de colocar a parte de acupuntura logo nas primeiras dias de hospitalização, porque a gente sabe que o benefício é enorme e, obviamente, tem que ser feito por uma pessoa que entende da medicina chinesa, né? Então, alguém que já trabalhe com um paciente hospitalizado, que tem uma tendência a cuidar só desse grupo de paciente. Mas, sem dúvida nenhuma, a acupuntura não tem efeito adverso, não tem contraindicação, né? E tem um bom efeito analgésico, né? Então, a gente acaba utilizando nesses casos. Então, eu vou abrir um parênteses aqui sobre a gabapentina. É uma febre entre os veterinários. Parece que a gabapentina é a salvação da lavoura para a dor. E o que a gente vê de erro, né, de prescricional é que a gente confia em uma medicação que não foi validada na veterinária. Os grupos de estudo são muito pequenos e parece que basicamente foi um Ctrl-C e um Ctrl-V da medicina, né? Falando recentemente com a professora Denise Fantoni, eu tive a minha dúvida, né? Quem estava no simpósio ano passado de medicina de emergência lá do nosso simpósio que a gente organiza, a gente teve uma área que a gente chamou a professora Denise, e eu tive minhas dúvidas, né? Porque eu fui perguntar para uma das referências de controle de dor no Brasil, e se não no mundo, que é a professora Denise, né? E aí eu perguntando a ela, perguntei, professora, e essa gabapentina, né? Funciona ou não funciona? Porque eu não tinha na minha rotina. E aí, com palavras clássicas, ela falou, olha, César, é um Ctrl-C ou Ctrl-V da medicina, tem vários estudos veterinários sendo conduzidos, mas a gente não tem um grande respaldo ainda, evidência na literatura, que ela pode ser utilizada com tanto afinco como os veterinários acham que são, né? Então, elas têm grupo específico de paciente, na medicina é um grupo específico de paciente que utiliza, não é para todos, né? E você não vê médico prescrevendo gabapentina para todo mundo que tem dor, tá? Então, o grupo de pacientes é muito restrito, e na veterinária a gente vê que na internação, na maioria das internações a gente vê lá que a cada 10 pacientes internados, 9 estão com gabapentina, né? E a gente fala o porquê, qual que é o racional, e o racional muitas vezes para não fazer muito analgésico, só que o paciente não está sendo avaliado na escala de dor. Então, meu racional nesses casos, a gabapentina tem um efeito mais para dor crônica, não para dor aguda. E esses pacientes estão com dor aguda que estão hospitalizados. Então, a gente tem que controlar a dor aguda com o arsenal agudo, tá? Ah, mas você fala, mas o paciente tranquiliza. Sim, porque a gabapentina pode ter efeito sedativo. Aí sim, eu concordo. Mas você controlar a dor pelo efeito sedativo, o paciente só está ficando mais calmo, mas ele continua sentindo dor. E aí, a gente tem que avaliar uma escala de dor que justifique a utilização da gabapentina. O que eu estou colocando aqui, pessoal, e levantando uma questão, é que nós não temos respaldo para usar tanta gabapentina como nós usamos na rotina, tá? Não tem nada que nos respalde. Absolutamente nada. Agora, estudos com fentanil, com metadona, com tramadol, que é uma opção também nesses casos de dores mais moderadas a dores mais leves, o tramadol seria uma opção, tá? Para substituir os opiáceos, né? Ou os opioides. E aí o tramadol, lembrar que a dose de cão é só um pouco mais alta, a gente faz de 4 mg por quilo, de 4 a 6 se for cachorro, dose de 2 para cachorro não teria efeito, se a gente usa de 4 a 6 miligramas por quilo, e para gato, sim, a gente usa de 1 a 2 miligramas por quilo, tá? Aí, para gato, sim, lembra que o metabólito ativo do tramadol para gatos podem predispor alguns tipos de reações, principalmente serotoninérgicas, mas que também na dose correta, 1 a 2 miligramas por quilo, 2 vezes ao dia para o gato, raramente a gente tem essas alterações, a não ser que associemos outros agonistas de receptor serotoninérgico, né? Por exemplo, a amitriptilina, que a gente poderia ter um efeito potencializado aí do tramadol. Mas, de maneira geral, a gente sempre tenta evitar a associação dessas drogas para esses pacientes aí.
o tramadol seria uma opção para dor moderada a leve. Dor grave, pessoal, é opioide, né? Ketamina, se possível, a racionalizar o uso anti-inflamatório se o paciente permitir, e dipirona, tá? E se você não racionalizar, colocar infusão contínua, e se não tiver um bom controle de dor e o paciente tiver instabilidade hemodinâmica, sem dúvida nenhuma, racionalizar sobre o uso de coma induzido nesses pacientes, quando você precisar de um controle de via aérea simultâneo. Esses pacientes precisam ser intubados e controlados na ventilação também. Então, basicamente, pessoal, a minha experiência com dor é essa, tá? Eu, assim, queria que, se possível, se vocês quisessem, a gente pudesse discutir aqui. Claro que não sei se tem grupo aqui anestesistas, né? Que eu acho que quem mais entende de dor são os anestesistas. Então, obviamente, que a gente abre discussão para colocar. Eu coloquei mais da minha experiência, né? O que seria mais indicado. Eu vi que tem uma pergunta aqui da Gleice, Aines em lesões medulares também é contraindicado. Sim, anti-inflamatório esteroidal é contraindicado tanto nas lesões de trauma crânioencefálico quanto lesões medulares, tá? Não tem indicação, tá? Aqui ela falou que os nossos nervos recomendam lesão aguda. Pelo contrário, o uso do anti-inflamatório em lesão aguda, ele é contraindicado, tá? Já tem respaldo na literatura médica e veterinária contraindicando o seu uso, tá? Isso foi um problema que aconteceu na medicina, que logo no primeiro momento que a gente teve o CRASH, né, o primeiro estudo CRASH, que avaliou o uso de corticosteroides no trauma crânioencefálico, ele já contraindicou no trauma crânioencefálico, mas não tinha nada que falava sobre o trauma raquimedular. E aí, na medicina humana, os grandes estudos de trauma raquimedular foram o estudo chamado NACIS 1, 2 e 3. Teve 3 NACIS seguidos, tá? E até o NACIS 2 tinha recomendação de corticosteroides no trauma. Mas aí, a partir do NACIS 3, que é um dos maiores estudos, né, no planeta em relação ao trauma raquimedular em humanos, já no NACIS 3 já se contraindicou o uso do corticosteroide, tá? Pelo mesmo motivo do trauma crânioencefálico. Ou seja, nós não sabemos por quê, mas o grupo trauma craniano, o grupo raquimedular, que utiliza doses de corticosteroide em doses mais altas, eles têm um desfecho negativo, tá? Eles têm desfecho negativo. Então, o estudo não provou por quê, tá, pessoal? Mas morre mais, né? Desfecho negativo maior. Então, só por esse fato já é uma justificativa, né? Então, o fato de nossos pacientes piorarem mais, e na medicina veterinária não é diferente, os estudos recentes também, compilando alguns dados da medicina, sem dúvida também contraindicam o uso de corticosteroide, inclusive no trauma raquimedular, tá? O trauma raquimedular agudo. Não se indica a utilização dessa medicação nesses pacientes, entendeu? Então, é isso que a gente tem de recomendações para esse grupo. César, você costuma usar algum relaxante muscular, dependendo do caso, por exemplo, um caso de extrusão de disco, aqueles pacientes que vêm bem rígidos, assim, porque às vezes a gente usa até um Acepran na internação, um Midazolam junto, você acha que auxilia na analgesia? Não, efeito analgésico muito baixo, tá? Efeito analgésico dessas drogas muito baixo, eles têm um efeito mais potencializando o efeito sedativo, né? Mas por natureza, midazolam e Acepran, o efeito analgésico assim, que nem o Propofol, né? Efeito analgésico zero, né? Na verdade, o Propofol só bloqueia a dor quando ele induz coma, aí ele diminui, ele apaga a percepção de dor e o paciente não sente dor. Mas o efeito analgésico, provavelmente, do Propofol não existe, né? Quer dizer que se o paciente só tem efeito analgésico no Propofol, se ele tiver em plano anestésico, porque você está bloqueando a percepção. Qualquer tipo de dose que não gere plano anestésico com Propofol, você não tem efeito analgésico, ele vai sentir dor, né? E o que vai fazer com que, para você fazer Propofol para dose para causar analgesia, é uma dose que vai colocar o paciente em plano. Né, que às vezes não é a dose que a gente utiliza quando a gente simultâneo coloca com fentanil, porque a gente consegue um meio termo, né? A gente não consegue uma sedação tão profunda, mas consegue potencializar com o fentanil, que na verdade é o fentanil que tem efeito analgésico, né? Então tome cuidado por causa disso. Na verdade o relaxante, sim, assim, Natália, teria um efeito mais indicado, porque o repouso pode melhorar o controle de dor, o fato de não se movimentar tanto. Porque às vezes o paciente não entende o que está acontecendo, quer ficar se mexendo e a movimentação pode causar mais dor ainda, né? Lembra que ele não entende, né? Ele não pensa, ele está assustado, ele está totalmente acuado muitas vezes, e isso faz com que a ansiedade que a gente pode ter desses pacientes podem piorar a percepção de dor, porque ele vai querer se movimentar, sair, e isso pode gerar mais dor. Então, acho que seria na tangente de melhorar essa ansiedade e diminuir a movimentação do paciente, mas não tão efeito
analgésico, né, potencializado, não seria. Em relação a outros, existe o Coltrax, né, principalmente para dor de coluna. O Coltrax, eu ia falar dele agora. O Coltrax. A minha experiência é muito pequena em relaxante, mas o Coltrax, né, o tilcocicloside. Sei lá. Tilcocicloside. Esse negócio estranho, a gente chama de Coltrax, porque a gente é brother. Então, eu prefiro utilizar o Coltrax, né, mas minha experiência é muito pequena também na utilização, e até mesmo a longo prazo eu não tenho tanta experiência, porque é um paciente que mais vai para casa, né? Mas, sem dúvida nenhuma, o Coltrax é uma opção, mas, entretanto, como eu falei para vocês, eu não tenho experiência a ponto de indicar para os meus pacientes, tá? Todas as vezes que eu prescrevi, fui acompanhado do pessoal da ortopedia, da neuroortopedia, que acompanhava os pacientes com controle de dor comigo na internação na UTI. Então, eu fazia acompanhamento simultâneo com a equipe de neuro e ortopedia. Mas agora, eu te falar a verdade, eu não me lembro de eu ter prescrevido Coltrax para alguém, tá? Eu não lembro de eu ter prescrito. Tá, eu basicamente gente vê um controle legal, assim, de dor com Coltrax junto. Os pacientes voltam muito bem, esses de coluna, né? Pensando em paciente aí com isso. Eles voltam, nossa. A gente tinha uma ampola essa semana passada, essa semana, nem lembro, que tinha uma cachorra que levou uma paulada na cervical. E aí tinha uma ampola na internação de um outro paciente, eu falei, vamos usar para ver como é que a paciente fica, porque ela não mexia o pescoço, assim, de dor. Não adiantava fazer, a gente aumentava a dose do opioide, ela dormia, quando não aumentava, ela estava rígida. E a gente usou, né, uma vez por dia, a aplicação é bem tranquilo de fazer. Aí a gente viu um resultado bem legal, assim, eu nunca tinha usado injetável também, eu sempre usei oral para casa, né, e os pacientes voltavam bem. Mas o injetável, a gente, pelo menos nessa experiência, né, com esse paciente, eu achei que foi muito, muito bom. Entendi. Não, assim, como eu te falei, a minha experiência é muito pequena, mas, assim, é boa. Minha experiência é boa, mas muito pequena. Porque toda vez que eu usei com a neuroortopedia acompanhando, e foi boa a experiência, sem dúvida, foi boa. Mas também estava tomando fentanil, morfina, estava tomando depois foi para metadona. Aí é claro que tudo isso associa, né, para controle analgésico, sem dúvida nenhuma. Outra coisa que eu queria te perguntar, você costuma fazer a ketamina junto com o opioide sempre? Ou porque o que a gente faz às vezes é intercalar, né? Não, faço junto. Quando é infusão contínua, na mesma seringa, e quando é resgate, também eu gosto de fazer junto também. Você gosta de fazer junto? Sim. E de protocolo, você não gosta de usar assim intercalado, tipo a metadona, 4 horas depois a ketamina? Não, eu prefiro intercalar com a dipirona. Nesses casos, eu intercalo com a dipirona. Né? Eu vou te falar a verdade, Natália, minha experiência maior é para frente de UTI, é tudo infusão contínua, tá? É tudo infusão contínua. Eu acho que para nós, assim, da UTI fica um pouco mais fácil. Mas na internação, sem dúvida, o que eu costumo fazer é a metadona com a ketamina e nos intervalos eu coloco a dipirona. Tá. É o que eu costumo fazer nesses casos. Obrigada. E aí, quando é tramal, o tramal também é intercalado com a dipirona também. Eu costumo fazer o tramal intercalado com a dipirona também em alguns casos, tá? Vai depender muito da tolerância. E essa individualidade, tá, de drogas é muito importante, tá, Natália? Porque tem paciente que, dependendo da situação, costumam ter uma tolerância maior e às vezes a gente pode intercalar, por exemplo, fazer o tramal e a dipirona junto e a ketamina separado. E aí a gente tenta alguns esquemas desse para ver qual que é a tolerância melhor do paciente, né? Qual que é a melhor maneira de ele ficar mais com analgesia. Então, é uma opção também em alguns casos, tá? Eu sempre gosto de mudar e avaliar qual que é a percepção e qual que melhora, qual que é o protocolo. Eu não troco as drogas, eu só troco a maneira como eu administro, entendeu? Então, isso, alguns pacientes costumam ter algum resultado. E aí, nesse caso, porque tem gente que gosta de associar até na verdade, um tramal com opiáceo, assim, e fazer a cada 4 horas. Só que aí, para fazer isso, uma infusão contínua, acho que seria uma opção melhor, né? Exatamente. Do que você associar dois, porque você só aumenta efeito colateral, né? Aí a minha pergunta, aí ele vai lá, associa, por exemplo, a gente associa com o tramadol e bota a metadona em 0,2, 0,1. Aí não faz adianta sentido. nada. O tramal 3 e a metadona 0,2. Não, faz 2 de tramal e 0,2 de metadona. Eu falo, não, gente, tem coisa errada. Aumenta essa metadona para meio e tira o tramadol, que às vezes é a opção. Tira o tramal. Entendeu? É muito melhor. Sim. Porque dor, assim, pelo menos, né, na minha
na minha cabeça, assim, é muito individual, né? A gente tem os protocolos, tem o que a gente pode usar, mas só o paciente vai dizer para a gente o que vai ficar bom para ele, né? Mas eu Nunca é posso, igual, né? Não existe um protocolo fechado. mas eu posso garantir para você, se um paciente está com 0,1 de metadona com boa analgesia, é um paciente que tem que ir para o tramal direto, porque 0,1 não está nem funcionando. E se estiver bem com 0,1, eu não precisa fazer metadona. Então, esse é o racional. Eu gosto. A gente tem que pensar em cima da farmacologia do nosso paciente, né? Estou fazendo 0,1 3 vezes ao dia e o paciente está bem de dor, 2-1. Eu tiro o analgésico, eu coloco o analgésico bem mais, assim, mais seguro do ponto de vista farmacológico. Colocaria o tramadol, por exemplo. E o que a gente costuma ver também nesses casos, Natália, é fazendo 0,2 de metadona com gabapentina e falando que o protocolo não está bem ajustado. Então, assim, antes de prescrever a gabapentina, eu otimizaria ao máximo o uso do opioide. Eu não participo. E a pregabalina, você tem alguma coisa? Porque ela é mais nova que a gabapentina, né, na veterinária, na realidade. Sim. Também mais efeitos sedativos do que analgésicos, e sem estudos que ancorem a decisão de utilização. Tá? Não tem muitas coisas que avaliam. E aí, como eu falei para vocês, a minha experiência com pregabalina é muito baixa. Eu não tenho experiência com a pregabalina. Sei que tem muita gente utilizando, que pode ser uma opção, mas, ser muito sincero, até hoje eu não vi nada que justifique em relação a trabalhos robustos, né, que justifique, e também não tenho experiência. Então, são dos fatores. Eu nunca prescrevi pregabalina para paciente de internação. César, e em relação só à gabapentina, os estudos, eles não têm estudo para analgesia aguda, mas de dor aguda, mas para as crônicas existe estudo? Olha, também não tem? Júlia, são muito escassos os trabalhos, muito escassos, tá? É muito escasso, ainda não tem. A gabapentina, na minha opinião, a primeira utilização dela para a veterinária foi para anticonvulsivante, né? Era a famosa terapia tríplice que a gente fazia, mas a gente sabe que até hoje a gente nem usa mais a terapia tríplice para esses pacientes. Que seria o mesmo analogia, né? Porque hoje, por exemplo, fazendo analogia lá da neurologia, antigamente a gente fazia a terapia tríplice, né? Mas antes de fazer a terapia tríplice, a gente nem esperava o fenobarbital otimizar a terapia. A gente associava o brometo, a gente associava a gabapentina. Hoje, a gente já sabe que antes de fazer a terapia com brometo ou com a gabapentina, a gente tem que otimizar o fenobarbital. A gente só parte para a segunda terapia, para a terapia dupla, quando a gente já esgotou todos os recursos do fenobarbital. No sentido, já dosou sérico, já reajustou dose, e mesmo assim o paciente convulsiona. Eu acredito que a analgesia é a mesma coisa, né? A gente só poderia passar para essa classe quando a gente esgotou a classe do analgésico mais potente, né? Da classe mais potente, que são os opioides. Então, às vezes, a gente nem parte para esgotar todas as possibilidades que a gente tem disponível de opioides, que são agonistas puros, né? Ou seja, são analgésicos por natureza, e a gente partir para drogas que a gente nem sabe se funciona, né? Então, essa prerrogativa da veterinária que, infelizmente, eu não consigo entender. Muitas vezes a gente vai no efeito manada, né? Um fala, o outro fala, e daqui a pouco todo mundo está usando, e quando a gente vai ver a literatura, não há nada respalda, né? Não tem uma coisa que nos respalde e fala assim, pô, mas funciona mesmo. Porque assim... De onde veio, né? Da onde veio isso? É que todo mundo começou a usar e parece que virou uma verdade, né? Parece que virou uma verdade que todo mundo usa. Mas eu vejo, assim, falhas terapêuticas importantes no sentido de não otimizar a terapia com opioide e confiar na gabapentina. Então, parte para o que eu sei que funciona, eu não acredito, e o que eu não sei que não funciona, porque eu não conheço, eu acredito mais. Então, é um paradoxo na veterinária que eu não consigo entender, sabe? Eu abandono o que já tem estudos, assim, décadas que pesquisam e funciona, para uma droga que ainda é questionável a indicação em alguns casos, entendeu? E justamente porque é feito manada, né? Todo mundo usa, vamos usar também. Mas eu acho que isso não é medicina, né? Então a minha questionamento somente em relação a isso, tá? Eu me questiono. E aí, assim... E aí, partindo do referencial, que, assim, um dos referenciais de dor aqui no Brasil, para mim, é a professora Denise, e ela particularmente não utiliza, né? Então, assim, eu vou seguir, se eu for para seguir uma manada, que eu vou seguir a professora Denise Vandoni, né? Se for para seguir alguém, eu vou seguir ela, entendeu? Porque ela, assim, sabe do que está fazendo, ela estuda isso, ela vive disso, né? Então,
se tem uma pessoa que sabe dor e sabe anestesia, analgesia, aqui no Brasil tem várias que sabem, tá? Pelo menos desmerecendo as outras pessoas, não. Mas se tem uma pessoa que eu confio, é essa mulher. Tá? Essa mulher, se ela falou, eu só sigo ela. Fala assim, ó, se alguém falar, eu falo assim, ó, eu não é feito mais nada. Eu estou seguindo a professora Denise Fantoni. Então, para mim, tá validado. Entendeu? Entendi. Valeu. Valeu. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Acho que não. Bom, Ficou bem claro. Hoje foi uma maneira mais discutiva, né? De discussão. Não sei qual é o próximo tema, mas vou providenciar. Sugiro que vocês leiam o guia do Assava, né? Eu sei que não me xinguem, são 75 páginas, mas é o que tem, né? É o que tem, é o que está tendo. Claro, tem outros protocolos também, outras maneiras, mas o Assava é o guia, os guidelines assim, mundiais, né? Para dor, a escala de avaliação. Então, mas no final do dia, pessoal, é só a gente não inventar muito, né? Fazer o basicão, olhar para o nosso paciente e lembrar que a premissa básica, tá? Quem escolhe analgésico nunca vai ser médico. Quem escolhe analgésico é paciente, tá? É ele que nos diz qual analgésico tem que tomar. Não adianta você prescrever Tramal e você não tem uma meta bem definida analgésica, prescrever o Tramal e o Tramal te dá o conforto de que você já prescreveu analgesia. Não, prescrição de analgésico é o começo de um trabalho para controle de dor. O que a gente tem que ir lá é reavaliar esse paciente, perguntar se ele está melhor e se ele não precisa de mais analgésico. Dentro dos hospitais humanos, pessoal, para uma pessoa, para um médico, prescrever uma morfina, você precisa bater e sequestrar a mãe dele. Porque eles não prescrevem, tá? Não sei se vocês já tiveram experiências de chegar no hospital com dor, o máximo que ele vai te prescrever é um Tramal. Isso é o máximo, tá? Então, assim, a prescrição inicial deles é sempre anti-inflamatório com analgésico, sempre é profenide com dipirona. Pode ver que quase todo mundo é profenide com dipirona. Isso é o basicão, né? E aí, se tiver com muita dor e se você xingar ele, ele te dá o Tramal. Aí, se você sequestrar a família dele, ele te dá um opioide. É assim que funciona. Alguém aqui já foi para o hospital e precisou tomar uma morfina? Conseguiu tomar? Não toma. Tipo, eles não prescrevem. É muito difícil. Ao contrário de nós, né? Que a gente não pode ver um cachorro com, por exemplo, uma fratura, que a primeira coisa que a gente vai fazer com fratura múltipla é já partir para o fentanil direto, né? Então, é um pouco diferente na medicina, porque na medicina ainda tem um problema, né? Infelizmente, né? O nosso cão não vai para a emergência falando que está com dor para conseguir tomar uma dose de meperidina, né? Porque ele é viciado. O nosso cão não faz isso, graças a Deus. O humano, infelizmente, faz isso. E aí os médicos também têm que ficar ligeiro, né? No sentido, pô, será que realmente está com dor? Será que realmente está ou veio aqui tomar uma dose de meperidina? Eu nunca me esqueço uma vez que eu era casado ainda, eu fui com a minha ex-mulher com uma crise, ela tinha crises gravíssimas de cólica. E nessa crise eu pensei que ela fosse morrer, porque assim, eu te juro, dor pode matar. Eu pensei, ela vai morrer, porque ela estava com muita dor, não podia encostar. Eu cheguei pro médico e falei assim, meu amigo, se você não fizer a morfina, não fizer alguma coisa pesada, eu vou buscar lá e vou fazer nela, porque ela vai morrer. Olha, ela estava se contorcendo. E a minha ex-mulher era muito resistente para dor, muito, muito. E assim, e aí eu falei, se você não fizer, o cara começou a me ameaçar, o cara falou assim, mas por quê? Ela é viciada? Será que ela não quer sustentar o vício dela? Eu falei, não, eu só quero controlar a dor. E aí no final de tudo, ele fez uma meperidina nela, tá? E segundo ela, a meperidina parece que tirou com a mão a dor dela, tirou com a mão imediatamente, né? E ela conseguiu dormir imediatamente, porque ela não dormia já fazia quase 2 noites de dor. Então, essas são as histórias da medicina, né? E às vezes para a gente é muito mais fácil a gente pegar uma ampola lá de fentanil e fazer no nosso paciente, né? Então, essa Doutor, pois não. Posso fazer um adendo aqui? Desculpa interromper. Claro, não, desculpa nada. O objetivo é esse aqui mesmo, de repente discutir, pô. Então, eu tive um caso, só que em mim. Eu fui lá, cresceu uma rânula aqui em mim, no lábio. Ah, Gustavo, centro de otorrinolaringologista aqui no interior, mas é um centro grande. O cara top. Ah, vai lá no cara. Não, beleza, vamos fazer o procedimento. Sem analgésico nenhum, antibiótico terapia prévia, nem sei se deveria,
mas era na boca. Era só uma bolinha. Não, ele fez lidocaína infiltrativa e tirou. Ah, Gustavo, se doer aí, você pode tomar uma dipirona. Ah, tudo bem. Eu estava feliz, né? Porque a lidocaína estava sob ação. Ah, não, tudo bem. Cheguei na rua, eu fiquei esperando um pouquinho o efeito lá dentro. Aí eu saí na rua, falei, meu Deus do céu. Não, doendo. Fez aqui. Aí peguei, tomei 1 grama de dipirona. Aí melhorou. Mas será que é a causa? Os caras, eles... Na medicina humana, eu não sei, assim, cara. Eles não deixam, eles não olham para a dor como a gente. Não sei, na medicina veterinária. Não, mas eles verdade. Não olham. Não, eles não olham mesmo. O meu filho, assim, ele fraturou o braço. Mas assim, eu perguntei, mas será que eles vão fazer o bloqueio loco-regional, que eu sou do bloqueio, né? Eu sei que dá para fazer toda a anestesia sem bloqueio, nada. Mas aqui está no interior. Mas o pessoal, eles não vê, não faz o bloqueio, não vê com a dor. E o meu filho, realmente, eles não fizeram bloqueio no meu filho. Eu perguntei, o cara era amigo meu. Eles não fizeram bloqueio, mas o meu filho está perfeito, sentiu dor no começo da fratura, mas depois da cirurgia, ele estava bem. Mas é muito difícil a gente diagnosticar. Eu sou o pai do cara, do Miguel. É muito difícil a gente diagnosticar se o cara está com dor ou não. Ele está apreensivo, mete um monte de faixa. Não, tá beleza, pum. Mas realmente, a minha esposa relatou de começo no pronto atendimento. Ele entrou no pronto atendimento. Eles não sedam, não faz anestesia. Às vezes, você tem que ver aí o protocolo. Precisa do anestesista lá, de plantão, tudo. Na medicina humana não tem. Não tem, porque eu cheguei lá, não, daí vê lá, vamos ver se vai fazer ou não. Então, César, é complicado. E a gente eu vejo muita resposta dos bloqueios loco-regionais sendo muito efetivo. Você deu uma comentada aí, né? Uma explanada. Não, sem dúvida. E é uma coisa muito nova acontecendo. E eu acho que isso, assim, para pacientes cirúrgicos que entram, lógico, faz todo o aparato, mas eu acho que quando sai com bloqueio, faz com infusões, pode fazer analgesia multimodal, né? O bloqueio não é o rei da analgesia, mas com o bloqueio, eu acho que vai ter uma mudança, não só na dor, mas na recuperação de todos os pacientes internados que vão para a cirurgia e depois voltam para o pós-operatório. Sem dúvida. Eu não tenho dúvida. Eu trabalho há 15 anos na medicina veterinária. Aí eu passei a fazer o bloqueio de neuroeixo, peridural. Eu fiz algumas vezes, sim, a peridural lombosacra. Aí eu adquiri um ultrassom, né? Não foi uma ajuda, mas daí eu comecei a fazer, e fazendo, e bloqueio loco-regional. Eu vejo no pós-operatório uma resposta muito, muito, muito legal, César. Desculpa interromper desse jeito e não deixar você falar, tá? Não, relaxa. Mas, assim, é uma coisa que eu amo fazer e eu vejo a resposta. Eu anestesiei muito no cães e gatos durante anos, muitos animais, e eu vejo o negócio é mágico.
é muito legal. E na medicina humana, eles estão entrando com anestésico local, adjuvantes como dexmedetomidina e dexametasona, junto com o bloqueio loco-regional. Então, a gente deixa o paciente, para vocês que estão na internação, muito confortáveis, entendeu? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que essa associação e essa interdisciplinaridade, né, com todas as áreas, sem dúvida, só vem para beneficiar o paciente, tá? Eu acho que não tenha dúvidas. E lembrar que os únicos estudos de ação pré-emptiva de dor, né? Pré-emptiva é aquele mecanismo que a gente faz antes do evento nociceptivo. Os únicos estudos que comprovam o efeito pré-emptivo de dor é o bloqueio loco-regional, tá? Então, o bloqueio regional é o patamar da dor. Agora, não é mais assim, o opioide tá na pirâmide, ele tá ficando um pouco distante, mas para a UTI, realmente, não tenho o que fazer. Mas no centro cirúrgico, o patamar tá, o bloqueio loco-regional tá, a pirâmide tá embaixo, né? Perfeito. E eu acho que é o futuro, viu, Gustavo? O bloqueio loco-regional é o futuro para controle analgésico dos nossos pacientes. E eu acho que a gente tem que estar antenado a isso, porque muita coisa vai mudar e a gente puder evitar o uso aí de opioides, seria interessantíssimo, né? Quanto menos opioides usar, melhor, né? Porque também não é isento de risco, né? Ele vem com uma conta para pagar, né? O opioide, ele vem com uma continha para pagar, ele não vem barato, não, né? Ele vem com depressão respiratória, aí vocês vão controlar com vasoativo. Não é, o bloqueio loco-regional, lógico, não é perfeito, nada é perfeito na vida, mas o opioide você faz. E ainda bem que tem opioides que você explanou melhor do que eu, e nem mas melhor do que eu, desculpa. Mas o remifentanil, você entra, ele sai, é ótimo. Aí você faz o fentanil, tem um efeito cumulativo. Mas hoje em dia, e assim, a experiência que eu estou tendo, a experiência mágica. Você faz o bloqueio quadrado lombar, eretor da espinha, para analgesia abdominal, César. É mágico, é mágico. Desculpe falar na sua, assim, mas eu acho que eu tinha que falar um pouquinho, não controlando nada, pelo amor de Deus, você sabe muito mais do que eu, mas assim, é um advento que vai mudar, eu acho. Está mudando. Não tenho dúvida não que isso aí vai se mudar, e eu prefiro que a gente sempre discuta dessa forma, né? Acho que é bem legal mesmo, eu aconselho que a gente, quanto mais discussão tiver, melhor é para todo o grupo, né? Eu acho que eu sou a favor disso. E é isso, mais alguém quer falar, pessoal? Obrigado aí, Gustavo, pela participação, cara. Eu gosto muito quando a gente tem essas participações, muito. Valeu. Alguém quer opinar? Alguém quer discutir alguma coisa a mais? Muito obrigado pela compreensão de vocês.